Queridos irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento nós estamos a vos falar sobre a lição de número 12 desse primeiro trimestre de 2020 e como um tema nós estaremos estudando hoje sobre a pessoa amada e querida do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento pedimos a ajuda e o auxílio do Espírito Santo para nos fazer compreender, para poder comentar para os irmãos, falar com os irmãos e pedimos ele também que possa nos auxiliar os alunos, você que está nos ouvindo, para a compreensão da palavra do Senhor. O Espírito Santo, meus irmãos, é aquele que sabe todos os mistérios e conhece as profundezas de Deus. Então ele pode capacitar tanto o professor, quanto orientar e capacitar também o aluno para aprender da palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, estudaremos sobre Jesus, o homem perfeito. Dentro da lição, nós temos na sua forma alfanumérica, na sua forma estrutural de tópico, 3 tópicos principais a serem estudados. Tópico de número 1, Jesus, o verdadeiro Deus. Tópico de número 2, Jesus, o verdadeiro homem. E tópico de número 3, Jesus, o homem perfeito. Não são poucas as teorias que existem acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo e as heresias, inclusive seitas que negam a pessoa ou a eficácia da vida do Senhor Jesus Cristo como 100% homem e 100% Deus. Eu gostaria de convidá-los, os irmãos, para nós lermos, ou pelo menos para vocês compreender ou entender, ouvir o que tem na nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, artigo de número 3. Escute o que diz a nossa declaração de fé, artigo de número 3. Cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Tá? Nós cremos que Jesus Cristo, ele foi ou ele é 100% Deus e 100% homem. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Mas existem várias teorias e heresias acerca desse assunto e acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nos primeiros 5 séculos após Cristo, depois de Cristo, do século 1 ao século de número 5, apareceram várias teorias acerca disso. A igreja começou a se difundir, a crescer, e foram consequentemente estabelecidas igrejas regionais ou polos regionais após Constantino, que na época imperador de Roma, ele sancionou e permitiu que as igrejas se instalassem e proibiu a perseguição contra o povo de Deus. Após isso, principalmente, vários homens começaram a ter teorias, a imaginações, a criarem heresias acerca da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rapidamente eu gostaria de comentar algumas para os irmãos, para que os irmãos entendam que esse assunto é um assunto de extrema importância e nós devemos compreender e saber quem é o Senhor que nós servimos, o Deus que nós servimos, realmente a pessoa que ele é para com a nossa vida. Até porque, meus irmãos, sem ele, nada do que existe existiria e nada do que foi feito um dia poderia ter sido feito sem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá. Primeira teoria ou heresia que surgiu após a morte do Senhor Jesus Cristo e dos seus discípulos. Foi uma teoria, uma heresia conhecida como gnosticismo. Os gnósticos, eles acreditavam que o Senhor Jesus Cristo, ele não teve na sua vida totalmente a sua divindade e totalmente a sua encarnação, a sua humanidade. Eles acreditavam e professavam naquela época que Cristo, olha bem o substantivo Cristo, ele entrou no Senhor Jesus Cristo, ele entrou em Jesus após o batismo dele e saiu antes da morte vicária e expiatória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eles acreditavam ainda que Jesus Cristo teve, nesse período, um corpo diferenciado. Ou seja, que nesse momento que Cristo entrou no Senhor Jesus Cristo, o corpo dele passou a ser diferenciado.
sendo que ele não sentia dor, ele não sentia fome, ele não sentia cansaço. E os irmãos bem sabem que isso não é uma verdade, é uma inverdade. Jesus Cristo foi 100% Deus e 100% homem. Existiu também outra teoria que hoje comumente nós conhecemos como os ateus, né? Aqueles que não acreditavam em Deus. Na época, os agnósticos. Existiam os gnósticos que confessavam Cristo de uma maneira errada, ou acreditavam em Cristo de uma maneira errada, e os agnósticos que simplesmente diziam que Cristo não existiu, porque não é possível do homem se relacionar com um Deus. Existiu ainda a terceira grande heresia daquela época, naqueles primeiros séculos, que foi a heresia ebianistas. Ebianistas era um grupo de pessoas peregrinos que saíam peregrinando. Essas pessoas eram cristãs judeus, ou seja, judeus que se tornaram cristãos, e essas comunidades acreditavam em Jesus Cristo, mas que Jesus Cristo foi simplesmente um homem que viveu de forma sobrenatural, não acreditando que a obra do Senhor Jesus Cristo vincária e expiatória, ou seja, a sua morte, fizesse com que eles pudessem realmente ser salvos. Existiu ainda naquela época, meus queridos irmãos, uma outra heresia chamada Moniqueus. Moniqueus era por conta, esse nome é derivado de um monge, Moni, que ele pregou muito dizendo que Jesus Cristo ele viveu sempre com um corpo celestial. Ou seja, dentro da sua teoria, na tentação que Jesus teve lá no deserto, nos 40 dias que Jesus passou no deserto, Jesus só conseguiu passar 40 dias na sua consagração, por conta que ele tinha no seu corpo uma metafísica celestial. Ele não viveu como um homem, como nós professamos e acreditamos. Existiu ainda uma terceira grande, ou uma outra grande heresia naquela época, criada por Ário. Ário foi um bispo de Constantinopla, da Ásia Menor, e Ário ele falava que Jesus Cristo ele não era criador de todas as coisas. Para Ário, Jesus Cristo era apenas um ser criado. Percebe que hoje nós temos, dentro da nossa sociedade, no tempo que nós estamos vivendo, seitas que confessam que Jesus Cristo foi apenas um ser criado, e que nós devemos adorar somente Jeová, não adorar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ário, nessa época, ele teve também essa teoria, e a igreja, por intermédio do imperador Constantino, decidiu reunir e fazer o primeiro concílio, a primeira reunião para discutir acerca da doutrina. E essa primeira reunião aconteceu na cidade de Niceia, também na Ásia, bem próximo da cidade de Constantinopla, onde Atanásio, que foi um bispo extraordinário e escritor, ele conseguiu desmistificar e vencer o Ário, dentro desse embate de discussão. Para Atanásio, Jesus Cristo era 100% Deus e 100% homem. E Ário apenas acreditava que o Senhor Jesus Cristo ele era uma criatura criada e, portanto, ele era limitado. Vejam que são várias as teorias. Para nós concluirmos, eu gostaria de falar também para os queridos irmãos que existia a teoria apolianistas. Essa teoria apolianistas, ela era uma teoria que afirmava que Jesus Cristo ele viveu no corpo humano. Os apolianistas acreditavam que Jesus viveu no corpo humano, porém tinha a mente divina. Eles não conseguiam consubstanciar o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, sabendo que existem várias teorias, vários pensamentos, e até hoje esses pensamentos, essas heresias estão no meio da sociedade, e por isso muitos negam e não aceitam o Senhor Jesus Cristo, nós temos como tema proposto dessa lição Jesus Cristo, o homem perfeito, porque Jesus Cristo, ele foi 100% Deus, 100% homem, e é, até hoje, o homem
perfeito. Discorrendo sobre esse ponto, o pastor e comentador Cláudio Nó de Andrade, ele leva-nos a alguns tópicos dentro do primeiro ponto. O primeiro tópico é Jesus Cristo, verdadeiro Deus. E dentro do primeiro tópico, nós temos alguns pontos. Primeiro ponto, sua eternidade com o Pai. Ou seja, Jesus Cristo, verdadeiro Deus. E para provar que Jesus Cristo foi verdadeiro Deus, Jesus Cristo, ele teve uma eternidade com o Pai. E a Bíblia Sagrada, Isaías capítulo 9, versículo de número 6, já diz que um dos nomes do Senhor Jesus Cristo é Pai da eternidade. E isso vai nos fazer compreender que Cristo, ele esteve e desde o início com o Pai, na sua eternidade, porque ele também é eterno. Ponto de número 2 do primeiro tópico fala seus atributos, grandezas e perfeições. Ou seja, quais são os atributos que provam que Jesus Cristo, ele é verdadeiramente Deus? Um detalhe, pastor. O que é atributo? Atributo, meus irmãos, é uma qualidade pessoal de um ser. Por exemplo, eu tenho vários atributos e esses atributos eles podem ser correlacionados com outros, mas Deus ele tem atributos que é somente dele. E se tratando de atributos ou algo que é somente de Deus, né, na sua divindade como Deus, e quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, enxergamos que Jesus Cristo teve esses atributos, automaticamente nós estamos enxergando que Jesus Cristo ele é 100% Deus. A lição ela nos faz compreender que o Senhor Jesus Cristo, dentro dos seus atributos, ele é imutável. Hebreus 13 e 8. Ele é onipresente. Mateus 28 e 20. Efésios 1, 23 e 22 e 23. Ele é onisciente. Mateus 9 e 4, João 2 e 24, Atos 1, 24 e 25. Então percebam, se nós observarmos pelo menos esses atributos, Jesus é imutável, Jesus Cristo é onipresente, Jesus Cristo é onisciente. Isso já prova que ele é Deus, porque só Deus é onipresente, só Deus é onisciente, só Deus é imutável. Então Jesus Cristo, no ponto 2 do primeiro tópico, ele tem os seus atributos divinos como Deus. Compreendido que Jesus Cristo é 100% Deus, primeiro porque ele é desde o princípio, ele é eterno com o Pai, e segundo porque ele tem atributos que é característico somente do Deus Todo-Poderoso que nós servimos, portanto, a sua pessoa, o Senhor e Salvador da nossa alma, Jesus Cristo. Tópico de número 2, nós estaremos abordando para os nossos irmãos que Jesus Cristo ele foi 100% homem. Ou seja, no momento ou ao mesmo tempo que ele era 100% Deus, Jesus Cristo era também 100% homem. Então, aqui na divisão do segundo tópico, nós temos ponto 1. Jesus estava no seio do Pai. Jesus Cristo, como 100% homem, ele estava no seio do Pai, né? E como seio do Pai, como Senhor que ele era, ele para se tornar homem, ele veio como verbo de Deus e ele veio a existir de uma forma sobrenatural. No entanto, ele foi exposto, ele teve no seu nascimento as mesmas características, ele foi sujeito às mesmas condições natalícia de um ser humano comum, como eu e como você. Até porque ele foi um ser humano, não é, 100% realmente homem. Então, primeira divisão do segundo tópico, nós temos essa observação. Jesus Cristo, na segunda observação, ele já foi previsto desde o Antigo Testamento que ele viria. Viria como? Ele viria como homem. Ele deveria vir como
homem, mas ao mesmo tempo que ele deveria vir como homem, né, ele deveria cumprir todas as coisas. Isso, meus irmãos, dá-nos a compreensão de que ele foi e é 100% Deus, e ele esteve com o Pai, mas para que ele viesse como 100% homem, as Escrituras já previa, e ele já se manifestava através, né, da sua teofania, das suas formas tipológicas no Antigo Testamento. Portanto, a lição nos diz que desde do Gênesis a Malaquias, que compreende os 39 livros do Antigo Testamento, a Bíblia já fala do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de ler para os irmãos, não é, o que Jesus Cristo significa nos 39 primeiros livros da Bíblia, ou seja, no Antigo Testamento. Então, observe, no livro de Gênesis, Jesus Cristo, ele é o Siló de Deus, ou é a semente da mulher que deveria vir para esmagar a cabeça da serpente. Em Êxodo, ele é a coluna de fogo. Em Levítico, é o nosso sacrifício. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta de Deus. Em Josué, é o nosso comandante. Em Juízes, é o nosso juiz. Em Ruth, o companheiro fiel. Em 1 Samuel, é o pastor lutador. Em 2 Samuel, é o rei universal. Em 1 Reis, é o rei mais sábio. Em 2 Reis, é o profeta dos milagres. Em 1 Crônicas, ele é o rei vencedor. Em 2 Crônicas, é o rei mais famoso. Em Esdras, é o nosso restaurador. Em Neemias, é o Senhor das Escrituras. Em Esther, é o nosso defensor. Em Jó, é o Cristo sofredor. Em Salmos, é o Rei da Glória. Em Provérbios, é a sabedoria. Em Eclesiastes, é o nosso Criador. Em Cantares, é o amado da igreja. E em Isaías, é o Messias prometido. Jeremias, verdadeiro oleiro. Lamentações de Jeremias, profeta que chora. Ezequiel, transplantador. Daniel, grande montanha. Oséias, grande conquistador. Joel, doador do Espírito Santo. Amós, ele é o Senhor da vingança. Obadias é o nosso Salvador. Em Jonas, ele é o verdadeiro missionário. Em Miqueias, é a verdadeira testemunha. Em Naum, ele é o Senhor bondoso. Em Abacuque, é o nosso avivador. Glória a Deus. Em Sofonias, é o Senhor zeloso. Em Ageu, é o desenhador de todas as nações. Em Zacarias, é o Senhor dos exércitos. E, por último, em Malaquias, é o sol da justiça. A Bíblia, no Antigo Testamento, fala da pessoa do Senhor Jesus. E todas essas apontações que nós falamos para os irmãos apontam para a vida humana de Jesus, que deveria se cumprir, que deveria ser vivida e executar tais apontamentos enquanto com vida ele esteve conosco como 100% homem nesta terra. Tá bom, meus irmãos? Então, terceira e última observação do segundo tópico que nós queremos fazer é sobre a encarnação do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Jesus Cristo, para ele encarnar, ele foi concebido de forma sobrenatural pelo Espírito Santo, mas de uma vez fecundado, de uma vez Jesus Cristo gerado, ou Jesus gerado dentro do ventre de Maria, ele nasceu nas mesmas condições que eu e que você viemos também a esse mundo. Tá? Deixe-me fazer uma quarta observação sobre esse segundo tópico. Jesus Cristo nasceu na plenitude dos tempos. O que significa isso, irmão Suelber? O que significa isso? Alguns escritores comentam, escrevem e fazem as suas observações dizendo: se Jesus tivesse nascido hoje, as coisas eram bem diferentes, os homens o negariam ou alguns aceitariam.
Escute bem, meus irmãos, a Bíblia Sagrada fala em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao versículo, e o versículo 5, que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Ou seja, quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, ele não o enviou em tempo errado. Então, quando Jesus Cristo, como 100% homem, veio à Terra, ele veio na plenitude dos tempos. Isso significa dizer que pelo menos três características identificam que ele veio na plenitude dos tempos. Primeiro, porque a religião estava organizada. Segundo, porque a língua que dominava o mundo naquela época também estava organizada. A filosofia, o desejo de querer saber coisas novas estava organizado. E terceiro, e última característica, é que havia uma facilidade de translado, de locomoção, né, de ida e vinda naquela época. Então, observe, quando nós falamos da religião, nós falamos que dentro de Israel, no país de Israel, existiam sinagogas, onde Jesus Cristo poderia pregar o evangelho e deixar a sua doutrina, a mensagem que nos orienta a chegar no céu. Segunda característica é que a filosofia, o desejo de saber, estava grande no mundo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, em determinado momento, foi convocado pelos gregos, ou os gregos foram querer saber onde Jesus Cristo ele estava, para poder assimilar do Senhor Jesus Cristo alguns conhecimentos e talvez até fazer uma proposta para que Jesus viesse viver na Grécia. Então, a língua que dominava naquela época era o grego koiné. E os homens conseguiam se conversar com o grego, através do grego koiné, e isso fez com que o evangelho rapidamente viesse a ser espalhado no mundo daquela época. Terceira característica era porque Roma, que governava o Império Romano, tinha boas estradas, não é? E abria o acesso livre de uma pessoa sair de um determinado país, de sua originalidade, de sua naturalidade, e entrar em um outro país, porque o império estava sendo governado por ele. Então Jesus Cristo veio no tempo certo, na hora certa, se manifestou no tempo certo, como 100% homem, 100% Deus, para poder trazer-nos a mensagem do Evangelho e fazer com que nós hoje o reconhecêssemos como 100% homem, 100% Deus, e Jesus como um homem perfeito. O terceiro ponto da nossa lição fala Jesus, o homem perfeito. Por que Jesus Cristo ele foi o homem perfeito? Já se perguntou por que ele é um ser perfeito hoje? Por que Jesus Cristo é? Primeiro porque ele, na sua humanidade, ele venceu o inimigo. Na sua humanidade, ele não vacilou. Na sua humanidade, ele não pecou. Jesus Cristo, ele não conheceu o pecado. Isso significa dizer pecado original e pecado conhecível, pecado transgredido,